Continua faltando água em Barrinha. O problema se agravou no fim do ano passado e nada foi feito até agora. Os moradores querem uma solução para as torneiras que ficam secas na maior parte do dia. A Vila Recreio é um dos bairros mais prejudicados com a falta d'água em Barrinha. As donas de casa reclamam com razão. É difícil, minha filha, não tem. Tem dias que 7 horas eu não tenho um pingo de água por causa da subida. Que é subida. Aqui eles ainda tem. Lá para o meio-dia acaba, só vem à tarde. Tem que pegar e encher as vazias, senão... Fica sem. Para tomar banho, né? Tá feio, viu? Chega no sábado, a gente quer dar uma boa faxina na casa, não tem água. Chega no domingo, não tem água. A gente, no final de semana, tem que comprar água para beber, porque filtro não tem água. Então, eu acho que nada mais justo é sempre ter água. Aqui na Barrinha, em muitos lugares está faltando água, né? Só aqui não, muito lugar. A Marta depende ainda mais da água porque tem a mãe que precisa de cuidados especiais de higiene, além da família toda que mora na casa. Ela conversou com a gente em dezembro do ano passado e relatou os mesmos problemas de hoje. Pouca coisa mudou de lá para cá. Se melhorou bem pouquinho, mas com água do registro, porque na verdade onde que a gente precisa a gente não tem. Que é o que, por exemplo? Na pia, que é perto do fogão, meu bebedouro, que não temos água. Então, quer dizer, o que melhorou? Nada, mas ninguém tem motivo para nós. Se é queimada a bomba, se é eles estão fechando, o que estão atingindo nós? Não sei. Então, é um descaso que estão fazendo com nós, né? Eu com minha mãe desse jeito também, eu não posso gastar a água da caixa. E como que eu faço? A Prefeitura alega que tentou aprovar a concessão do serviço aqui na Câmara, mas nenhum vereador aceitou. Então, ficou para eles apresentarem um projeto viável e sustentável para o município resolver o problema da falta d'água. Mas até agora, nenhuma proposta. Este legislador diz que ele e mais 2 colegas sugeriram uma redução no salário dos vereadores, do prefeito, vice e secretários para ajudar a custear os gastos com a solução da falta d'água em Barrinha. Mas o projeto nem foi votado. Esse projeto está desde o ano passado, né, do final do ano, na Câmara, que passa na mão do presidente para que se colocasse para ser votado. A água tem um impasse aí que hoje é desligado, né? Não sei se é para economia de energia ou para que eles estão. Estão desligando num período e aí tem a falta de água para o município. É justo uma situação dessa? De maneira alguma. A gente tem conversado com vários moradores, eu no caso, com vários moradores. Tem pessoas que vêm para reclamar, a gente já falamos, mas a solução seria o Ministério Público intervir para ver o que está acontecendo, porque já teve processo lá atrás, né? E que o próprio, um dos encarregados, né, dá um depoimento que ele próprio desligava, né? Que tinha autorização para desligar. O Ministério Público está de olho em Barrinha e diz que é uma das cidades mais críticas e preocupantes da região quando o assunto é abastecimento de água e tratamento de esgoto. O Ministério Público já ajuizou várias ações civis públicas contra o município para que esses serviços sejam prestados. Algumas dessas ações já transitaram em julgado, como é o caso da ação que visa a implantação do tratamento de esgoto. Existe ação de improbidade administrativa e a situação ainda não foi resolvida. Que os poderes executivo e legislativo se unam, voltados para o bem comum, para o bem da população, para desenvolver uma estratégia de solução. Hoje haverá uma reunião com o município para tratar também sobre a falta d'água. Segundo a promotoria, é mais um problema de gestão do que de falta do recurso hídrico e cabe à prefeitura a prestação do serviço público essencial. Atualmente o serviço é prestado por um órgão público municipal, mas é possível que ele também seja prestado via autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público criada pelo município, ainda por meio de concessão, quando o município então transfere a prestação do serviço à iniciativa privada, que vai cobrar uma taxa, né, para tentar reaver os valores investidos e lucro com essa atividade. E também é possível a cooperação federativa com o Estado de São Paulo, em que é a situação em que o município firma um convênio de cooperação com o Estado e, a partir daí, faz um contrato de programa com a Sabesp. Então, o que o Ministério Público quis foi esclarecer sobre as diversas possibilidades, os diversos modelos para a prestação desse serviço, a fim de que o município tenha condições de buscar o aporte financeiro, o aporte de recursos necessários para fazer o investimento em infraestrutura, as adequações de infraestrutura e de gestão necessária para a prestação dos serviços. Gislene Lopes, de Barrinha, para o Jornal da Clube.
A Prefeitura disse que aguarda da Câmara a apresentação de um projeto e garantiu que o município também está buscando recursos para os investimentos necessários. O Legislativo não se pronunciou. Ao vivo, André Costa traz mais informações. André. O Ministério Público é enfático ao afirmar que a falta d'água lá no município não é por falta realmente da água, mas sim de gestão do poder público. Ao meu lado está o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, diante disso, o poder público pode ser responsabilizado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Com toda certeza pode e, na verdade, no passado já foi responsabilizado. A história de Barrinha é antiga e o Ministério Público já ingressou com ações civis públicas que teve êxito, ações inclusive já transitadas em julgadas, que impôs improbidade administrativa a ex-governantes e entre outras medidas. Então, o poder público pode e é responsabilizado por essas questões. O Ministério Público sugeriu alternativas para a Prefeitura de Barrinha resolver o problema da falta d'água na cidade e até agora nada. Como fica então? Na verdade, a gente percebe que é um problema social ali de Barrinha. O chefe do executivo, ele tem, na verdade, assume um papel meio que clientelista, na medida em que fica atendendo pessoas na tentativa de solução de problemas pessoais e não resolve o problema da urbe. Óbvio que não tem problema de recurso natural ali, porque você tem um rio ao lado de Barrinha, onde poderia estar sendo feita a captação dessa água, tratamento e distribuição para o abastecimento urbano há muito tempo. Existe um jogo de empurra-empurra entre executivo e legislativa para encontrar então uma solução. Só que o serviço público essencial não pode ficar nessa situação, nessa briga política, né, doutor? Com toda certeza. Nós estamos falando de serviço essencial, que o ser humano depende para sobreviver de água. E o executivo apresenta uma solução para o legislativo pensa em como ficaria essa solução perante a população. Porque evidentemente que se precisa ser prestado um serviço que se requeira recursos, esse recurso tem que ser cobrado da população. E os vereadores ficam com receio de votar essa solução do executivo, porque aumentaria a taxa pública, a cobrança pública, e aí eles teriam um demérito na hora, evidentemente, da votação. Então a gente percebe que é tudo questão política, um problema social, enquanto isso, um serviço essencial do que o ser humano depende para sobreviver não é prestado, fica relegado, fica segundo plano. A concessão seria, aí, no caso, o melhor caminho para resolver esse problema, doutor? Olha, a concessão ela tem os seus prós e os contras, assim como as outras alternativas que o Ministério Público apontou e as outras alternativas que certamente os poderes ali do município ajustaram. A concessão pública, por um lado, o município se livra do problema, entre aspas, porque é uma empresa competente, com know-how, com expertise para fazer o serviço e prestar, mas por outro lado tem um custo, vai ser pago. É semelhante ao que acontece nas estradas pedagiadas. Uma empresa especializada vai transformar uma estrada ruim numa estrada boa, com todo o aparelhamento, mas você vai ter que pagar por essa estrada. Acontece a mesma coisa. O pró é que uma empresa especializada presta o serviço e ele acontece, como não está acontecendo. E o contra é que se paga por esse serviço. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta, por ser nós vamos mostrar que buracos deixam estrada vicinal em Bebedouro intransitável. É já já. Ok, André, obrigado.